Ah, já dei. Bom, vamos lá. Vocês veem e eu falo, tá bom? Ah, devia ter lido. Olha, tava tudo aí, todo tempo, todo momento. Isso não vale, gente. Tem que fazer, tem que ser junto com todo mundo. Vamos abrir a Bíblia de Gênesis 3. Vamos orar, não? Vamos orar assim, calma aí, tranquilo. Vai dar tudo certo. Tá forte. Achou Gênesis aí, Samara? É o primeiro livro. Não sei, de repente pode ser difícil. Vamos lá? Vamos. Bom, para vocês que não vieram, primeiro estudo, nós vamos começar estudando sobre os fundamentos da fé cristã. Oremos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós podemos nos reunir aqui para estudar a Tua Palavra, para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que esse estudo nos abençoe, que seja bênção para nós, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Como eu disse, nós vamos estudar os fundamentos da fé cristã. E aí eu vou ler aqui um textinho para vocês, que é tipo um prefácio para vocês entenderem, mas não é um ditado não, tá? Toda a fé cristã é fundamentada na história de Israel. Para entender melhor de onde surge o Messias, é necessário entender a história de Israel e seus períodos históricos. Toda a história de Israel começa após a criação. Primeiro com a queda do homem. Então, é o que está em Gênesis 3, que nós vamos ler alguns textos subsequentes. Vamos lá, vamos ler Gênesis 3? Cada um lê, tá? Eu leio primeiro, na Bíblia 2, Samuel 3, aí volta para mim e assim vai indo, tá? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas Deus disse: não comam os frutos da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Abriram-se então... desculpa. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, pois estava nu e escondido. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: foi a mulher que me destes para companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto isto, fizeste maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. E rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência
e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Ué, Você está no versículo 3? no 21? 4, 3, 21? Aqui, ó. Eu tô no 6 aqui, ó. Não, filho. Aqui, ó. 21. 21. Procura aqui, ó. 21. Versículo 21, procura aqui. Não tem, é só a partir do 22. Então tá, ele tá aí. Adão deu a sua mulher o nome de Eva. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aí. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando a caminho para a árvore da vida. Então, aqui a gente vê o seguinte, depois de toda a criação, coisa e tal, a história da fé cristã começa aqui. Como começa aqui? Um homem caído. Um homem caído. Na verdade, toda a história da fé cristã, a fé do cristianismo, trata-se de religar o homem a Deus, de fazer com que aquele homem caído torne a andar com Deus. Por que caído? Porque é um homem que desobedeceu a Deus e simplesmente, depois desse fato, a convivência com Deus ficou difícil, porque o homem passou a saber o bem e o mal, a conhecer bem e mal como Deus conhece, né? Então hoje todo e qualquer conhecimento que a gente tenha, não em relação a conhecimento de sabedoria, mas a conhecimento de ter ciência de como são as coisas, é um conhecimento igual ao de Deus. Então Deus, quando viu que o homem estava caído, e quando foi que Deus percebeu isso? Justamente na hora em que ele perguntou. Porque na hora em que ele chegou para Adão e perguntou: Adão, você comeu essa árvore por quê? O Adão: foi a companheira que o Senhor me deu. Aí chega na Eva: ô Eva, você comeu? Não, mas não, peraí, não fui eu. Foi a serpente. E um foi jogando pro outro, todo mundo saindo igual sabonete, ninguém querendo responder o que aconteceu. E aí Deus percebeu, já era. Acabou pro homem. E foi aqui que começou toda a história da fé cristã, né? Com a queda do homem. Depois da queda do homem, o que aconteceu? Começou a consequência. Hoje em dia a maioria das igrejas elas trabalham com a consequência da queda e não com a queda. Qual que é a consequência da queda do homem? Qual foi a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a consequência do pecado foi justamente
deixa lá, não entendi não. A consequência do pecado foi justamente isso. Atende isso aí, vai. A gente espera. Daqui que eu atendo, filho. Alô? Oi, sim, é sim. Quem gostaria? Está a Kátia de onde? Espera um pouquinho. Fala com a Kátia, cabeleireira. Alô? Oi? Tudo? Oi? Ah, não, eu perdi. Perdi. Ô, Kátia, posso te pedir um favor? É que eu tô ocupada aqui. Tem como você ligar daqui a pouquinho? Ou eu te ligo daqui a 1 hora pra você? Uhum. Ah, tá bom, pode deixar. Tá legal então. Tá, beijo. Tá bom, beijo, tchau. Quer falar com a minha mãe? Não tá conseguindo. Não, liga pra sua mãe. Então, ela não está conseguindo. Como que eu resolver isso? Que ela Não quer vai, São Paulo, avisar, assim, que São ela Paulo. quer avisar que sábado vai funcionar o salão normal, só para avisar que não vai emendar o feriado. Acho que minha mãe deve ter ligado lá, perguntado, ela falou que ia emendar. Agora ela ficou sabendo que não vai emendar, ela só queria avisar, só que ela não está conseguindo falar com ela. Ai, nada demais. Vamos atrapalhar. Não atrapalha. Uhum. Então, com a queda do homem, veio o quê? Os problemas de várias ordens. Então, os problemas familiares, a morte em si. Porque quando a Bíblia se refere ao salário do pecado e à morte, ela não está falando de morte, só a morte do corpo. Está falando de morte em todos os seus sentidos. Né? E aí, em Gênesis capítulo 4, você vê que logo depois da queda do homem, o que entrou foi a morte. Então, vamos ler o capítulo 4 também. Mesma coisa, eu leio 1, 2, 3 e 5 aí. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu-se que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou o responsável por meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade
Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tabu-Caim. Tubal. Tubal-Caim. Caim, que ele fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. 7 vezes se tomará vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, então até antes de tudo isso aqui, não se invocava o nome do Senhor. O relacionamento dos homens com Deus era um relacionamento tete a tete. Então Deus vinha e trocava uma ideia com Adão, vinha e falava com Caim, vinha e falava com Abel. Mas como o homem já tinha caído, e a queda do homem se deu no seu coração, não no seu interior, não no seu exterior, então dentro do coração do homem havia todo tipo de sentimento que não presta. Sim. Como rancor, ódio, preconceito, inveja. Isso são sentimentos de pessoas que não têm Deus. Quem não tem Deus sente inveja, sente rancor, sente ódio, sente... É um sentimento oposto à presença de Deus. E como isso estava no coração de Caim, quando ele viu Abel oferecendo uma oferta que Deus gostou e se alegrou, Deu inveja dele. na hora ele sentiu inveja, e a inveja dele foi seguida de raiva. E aí, pela raiva e pela inveja, ele esqueceu que o outro era irmão e matou o irmão. Agora veja se isso não é o que acontece todos os dias, mas em outra proporção. Sim. Alguém fica com inveja, vai lá e passa a rasteira no irmão. Entendeu? É o que acontece todos os dias. E aí o que aconteceu? Depois disso que Caim fez, ele ficou errante pela terra. Ficou errante, perdeu o lugar. Ele já não morava mais com o pai e com a mãe. Saiu andando pela terra, mas construiu a família dele, a parentela dele, e coisa e tal. E nessa brincadeira, você vê algumas curiosidades. Então você vê que da linhagem de Caim vieram os primeiros músicos da terra, né? Da linhagem de Caim vieram os primeiros metalúrgicos da terra, né? Que era o pessoal que trabalhava com ferro, com bronze. Veio tudo da linhagem de Caim, né? E depois Adão teve mais outro filho, e nessa época em que ele teve esse filho, começou-se a invocar ao Senhor. A partir de 7, o homem começou a invocar o Senhor. A partir do nascimento de Sete, isso 930 anos depois da fundação do mundo. Tá? Então, só para vocês saberem aí quanto tempo foi depois da fundação do mundo. 930 anos depois da fundação do mundo, os homens começaram a invocar o Senhor. Praticamente um milênio, né? Não, um milênio. Praticamente um milênio. Então, se a gente contar a fundação do mundo do ano 0, a partir do ano 1000, né? Eles começaram a invocar o Senhor quase. Porque aí começou a se entender, o homem começou a perceber a partir dessa época a necessidade De se invocar a Deus. de Deus, a necessidade que eles tinham de Deus, que estavam distantes, né?
E aí depois dessa desgraceira toda, eu não vou ler o capítulo 5, mas se você ler o 5 depois, passaram-se 8.225 anos. Você lê o capítulo 5 inteiro, depois vai ver. Passaram-se 8.225 anos até o dilúvio. 225 anos até o dilúvio. Então, de Adão até o dilúvio, passaram-se 8.225 anos. De Adão até o dilúvio. Tá? Por que é importante a gente saber isso? Parece fútil, né? Não. Mas é que a gente lê a Bíblia e as histórias estão tão coladas ali que a gente pensa que tudo aconteceu assim, na sequência. Mas não aconteceu, foram 8.000 anos. 8.000 anos em gerações, isso vai dar pelo menos umas 800 gerações. Quanto tempo ele passou até o dilúvio? Mesmo? Já deu até o 8.225 anos. 800 gerações. É gente pra caramba. Então, assim, dá para se imaginar que Deus olhava para a humanidade e falava, meu eu, como é que pode? Tá nesse jeito. Vou matar todo mundo. Foram passando. Aí a gente começa a entender quando Deus toma a decisão de acabar com tudo. Deve ter sido Quando Deus resolve mandar o dilúvio, porque, já passou 8.225 anos, cara. E esse povo não se ajeita. Então eu vou acabar com tudo. E aí, ele envia o dilúvio. E aí a minha pergunta e a gente vai ler o capítulo 6 de Gênesis para entender isso. Por que veio o dilúvio? A gente pode responder de uma forma muito simples. Porque a terra estava cheia de pecado. Mas não é tão simples assim. Quer ver como estava a terra? Vamos lá. Capítulo 6, eu leio 1, vocês vão ler. 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu vou ler aqui. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, ou seja, depois de 8.200 e poucos anos, tinha muita gente sobre a terra, mulher a rodo, homem a rodo, né? E vai, continua. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele. Para sempre ele só viverá 120 anos. Então, peraí. Vamos lá, isso aqui nós vamos ter que ler devagarzinho. Tá. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus não são homens. Não são homens. São anjos. A coisa estava num patamar que os anjos olharam a mulherada e falaram, opa, bonita, hein? Vou pegar. E aí tomaram as mulheres para eles. E aí, o Senhor, nesse momento, o Senhor falou assim, eu vou limitar os dias do homem a 120 anos. Se eu não limitar o homem viver até 120 anos, deixar o homem viver 900, 1.000 anos, que barbaridade vai virar? Se até os anjos já estão... Porque nem a 120 anos hoje chega. Mas por causa do pecado. Se até os anjos já estão detonando, aí ele continua aqui. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, 4. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. E estes foram valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Ou seja, houve relação de anjos com mulheres comuns. E desses anjos com mulheres comuns nasciam gigantes. Que é a que aparece em Noé lá, que eles falam dos gigantes que aparecem. Eu não sei se é o que do filme, que eu não vi o filme. Precisa assistir o filme para ver. Mas nasciam gigantes. Vai sim. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. 6, filho. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Ou seja, Deus olhou e falou, meu, O que eu fiz? tudo que eles pensam é coisa ruim, tudo que eles pensam é mal, na cabeça deles só tem maldade. Meu Deus, o que eu fiz? Foi no pecado do homem que nasceu Lúcifer, né? Não, Lúcifer já existia. Ah, é, gente. Já existia. Aqui Lúcifer estava reinando. Aqui Lúcifer já estava reinando, porque Lúcifer era a serpente, lá no Éden. E aí ele continua. Disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Quer dizer, Deus queria pôr fim em tudo. Em tudo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Não. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia comprimido a sua conduta. 13. Então disse o Senhor a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, destruí-los-ei juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 3 metros e meio de altura. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás ao teu lado, farás um primeiro e um segundo e um terceiro andar. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. De modo, de tudo o que vive, de tudo o que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E armazene todo tipo de alimento para que você e lhes tenham mantimento. Assim fez Noé conforme tudo que lhe mandou Deus. Então, Noé, na verdade, ele é um tipo, é uma sombra de Cristo. De Cristo. Por quê? Porque Noé foi alguém que Deus olhou e falou, esse cara é diferente. E através de Noé salvou o que seria o futuro da terra, a família, os filhos, né? Os animais. Né? Noé foi o grande redentor da sua época. Né? Foi quem Deus usou. Então aí você começa a entender um pouco da história de Deus e o homem. O homem vai lá, cai. Ai, Deus! Vira para o homem e fala, ó, tudo bem, você só não vai ficar mais aqui, você vai perder a vida eterna, mas vamos continuar nos relacionando. Aí o homem vai lá e torna a coisa pior ainda. Se isola mais de Deus. Espera. Aí Deus se arrepende de ter feito tudo, resolve dar fim em tudo e vai e escolhe Noé no meio do povo, porque Noé era um homem íntegro. Noé era um homem que andava reto diante do Senhor. Era um homem que tinha uma vida íntegra. E era um homem que já tinha 500 anos quando gerou os filhos. E na época do dilúvio,
Noé já devia ter lá os seus 600 anos, né? E Deus olhou aqueles 600 anos que Noé viveu e falou, ele viveu direito, ele viveu com temor. Então, por causa disso, eu vou salvar ele e a família dele. Se você continuar lendo mais para frente, você vai ver que Deus foi muito coerente com Noé. Deixou Noé lá na arca, passou o dilúvio, aí Noé sai da arca, e aí Deus faz uma aliança com ele, falando que não vai mais destruir a terra, e com água, né? E é onde aparece o arco-íris no céu que a gente vê até hoje, né? Que é a aliança de Deus com Noé. Depois disso, aí sim, aí vem a descendência de Noé. Mas antes eu quero ler, capítulo 9 de Gênesis, versículo 20. Que é onde Noé faz a sua primeira burrada. Versículo 20 do capítulo 9. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Alarde Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O problema aqui foi que o Canaã foi fazer fofoca? Foi falar para os irmãos que o pai estava lá? Foi o Noé que Não perdeu foi o nem, controle. o Noé encheu a cara e ficou dançando pelado na tenda. O cão, que era um dos filhos, que era o pai de Canaã, entrou e viu o pai pelado. E catou e correu para fora e chamou os irmãos. E Noé, quando acordou do vinho, ficou iradíssimo. Falou, como é que ele me faz isso? Vai lá falar para os irmãos que eu estou aqui bêbado e pelado, e coisa e tal. E amaldiçoou o neto. Por causa do pai. Ah, tá. Oxi. Amaldiçoou o neto por causa do pai. Entendeu? Ah, agora eu estou pensando. O Cã que é o pai de Canaã. Cão é o pai de Canaã. Está escrito Cã aqui. Tanto faz, né? O cão é o pai de Canaã, tá? E Sem e Jafé são irmãos de Cã, que são pais de outras descendências. Certo. E Canaã é filho de Cã. Isso. Ah, tá. Entendi. Então. Aí pra gente entender como Olha, é que amaldiçoou o neto, pobre ele neto. amaldiçoou o neto que não tinha nada a ver com a história. Entendeu? E aí pra gente entender como é que é o desenrolar da história, a gente vai ler as descendências aqui, porque quando você começa a ver quem é descendente de quem, você começa a entender por que o povo ficou escravo no Egito. Quer ver? Vamos lá. Por causa de Noé amaldiçoando Canaã? Tem a ver. Vamos ler? Capítulo 10. São essas as gerações do filho de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são... Pode ler, vai. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são
Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Os camitas. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabteká. Os filhos de Ramã, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Então, ó, peraí. Vamos lá, vamos devagar aqui. Ó, o Cuxi é descendente de Cão. Sim. É descendente de Cã, que é o pai De Canaã. de Canaã. Certo? Certo. O filho do Cuxi gerou, o filho do Cuxi foi Nimrod e começou a ser poderoso na terra, né? Uhum. Então vamos lá, agora eu vou ler o 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, da terra de Sinai. Opa, o princípio do reino dele foi Babel, do Nimrod. Qual foi a cidade que foi destruída, que teve a torre lá onde Babel. ninguém se entendia? Babel. Aí deixa que eu continuo lendo. Uhum, tá bom. Da mesma maneira, da mesma terra, saiu ele para a Síria e edificou Nínive, e Reobote e Calá. Nínive. Nínive. E tudo cidade que depois só o bicho pegou. Uhum. E entre Nínive e Calá, a grande resenha. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, Leabim e Naftsuim. Petrusim, Caluim, de onde saíram os filisteus. E Caftorim, ou seja, Casluim, o Casluim é o pai dos filisteus, que mais tarde foram os inimigos número 1 dos hebreus. Nossa, é bem, Não é? bem complexo, Então, né? tudo isso foi... O Caluim foi o pai de Sansão. Mas quem foi o pai dos hebreus? Calma, vamos chegar lá. Calma aí. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Ó, Canaã gerou a Sidom, Sidom. e a cidade de escravo, e a Et. E o Jebuseu, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Ou seja, todo o Jebuseu, Amorreu e Girgazeu era descendente de Canaã. Ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Emateu. Depois se espalharam pelas famílias dos cananeus. Ou seja, todo mundo que era cananeu era descendente de Canaã. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar, até Gaza. E em direção a Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Lázaro. Até onde, que lugar hoje, até onde tem guerra lá, na faixa de onde? Lá no Oriente. De Gaza. Faixa de Gaza, De Gaza é descendente de Canaã. que é descendente de Canaã, Que foi amaldiçoado pelo avô. que foi amaldiçoado pelo amor. Nossa, que interessante. Então os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas gerações. Assim, irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Ele foi o pai de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lucre, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra. O nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá e a Salef, e a Azarmavé e Gerá. E a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Ávila, a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa até Separ, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras, segundo as suas nações.
São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e nas suas nações. Depois foram disseminadas as nações na terra, depois foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Ou seja, depois do dilúvio, esse povo todo se espalhou pela terra. Depois do dilúvio. Então cada um teve seus filhos, teve suas nações, todo mundo foi, se espalhou pela terra. Praticamente o dilúvio foi como se a terra fosse criada novamente. Isso. Só que partiu tudo de Noé. Então Deus Acabou-se Adão e Eva. Deus acabou com tudo que era de Adão. E Eva. E de Noé, ele reconstruiu uma nova terra, uma nova geração. Mas devido Que à é onde a cagada gente de vive Noé, hoje. Que é hoje. Não. Hoje não é de Noé que a gente vê. Não. O que acontece? Adão foi o primeiro e todos nós vemos de Adão. Todos. Só que acontece, a partir de Noé, Deus começou a escrever uma outra história na terra. Que também não acabou em Noé, porque Noé foi lá e encheu a cara de vinho. e amaldiçoou o neto. E amaldiçoou o neto. Então a terra voltou a ter maldição. E aí todo mundo cresceu as famílias, e aí vamos ler no capítulo 11 o que acontece. Ora, deixa que só eu leio, vocês vão acompanhando. Tá bom. A terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar, ou seja, todo mundo falava uma língua só. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Mas deu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que aconteceu? Esse povo todo achou um lugar. Todas essas descendências, foram tudo para um lugar só. Acharam um lugar, opa, aqui ó, é plano, é reto. Vamos fazer todo. Vamos fazer uma torre que chegue lá perto do céu? A torre deve ser... É, uma torre É um enorme. arranha-céu. É um arranha-céu. Primeiro arranha-céu da história. Vamos fazer um arranha-céu aqui. Começaram. Só que todo mundo falava a mesma língua e todo mundo se entendia muito bem. E aí Deus olhou e falou: ó, o homem querendo chegar aqui de novo. Pegando a tarde. Então, vamos confundir a língua deles. Porque se todo mundo fala a mesma língua, não tem quem segure essa gente. Aí é que foram separando as línguas. Aí é que foi separado por idiomas. Né? Foi daí que passou a existir os idiomas. E foi daí que a gente passou a existir de fato as nações. Porque até então todas as nações eram uma só. Todo mundo falava a mesma língua. Não existiam nações, era um povo só. Era um povo só. E foi daí que foi separado por nações. Vamos lá continuar. São essas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, o Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio. Viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. Viveu a Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou a filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou Éber. Viveu Selá depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu 34 anos e gerou a Peleque, o Éber, né? Viveu Éber depois que gerou a Peleque 430 anos e gerou a filhos e filhas. Viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleque depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Seruque. Viveu Reu depois que gerou a Seruque 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Seruque 30 anos e gerou Naor.
Viveu Seruque depois que gerou a Naor, 200 anos gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Viveu Naor, que depois gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. Estão percebendo que está diminuindo os anos? Vocês estão vendo? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então aqui, ó. Abrão. O pai de Abrão foi Terá, que era filho de... Naor. Que era filho de... Bom, tudo começou lá em Arfaxade. Que era filho de quem? De Sem. De Sem. De Sem. Que foi o Que que o pai falou, você vai dominar sobre todo mundo. São essas gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã estando seu pai, Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então Arã morreu em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, que o Arã era o quê? Era o tio do Abrão. Né? Filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ou seja, era tudo uma família só, né? E aí os descendentes, toda a história de Israel começou nos descendentes de Sem. Então, sem é o pai, praticamente. Praticamente. Porque Abrão, que é o pai de Israel, é filho de Sem. Né? Veio da linhagem de Sem. Você deu amaldiçoado, foi o Cã. Foi o Cã. O Sem que ia dominar sobre todos. Isso. Amaldiçoado foi Canaã, que era filho de Cã. Né? E aí, capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, da terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei e te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cumprindo o quê? A bênção que Noé fez sobre Sem. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Levou o sobrinho. E as almas se lhe nasceram em Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. 7:12. Dali passou para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E aí, ao oriente, também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, no 9. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Ou seja, o Abrão saiu sem rumo, para encontrar a terra que o Senhor ia mostrar. Ele está passando por vários lugares. O que é Negev? Negev é uma terra também, é um lugar. Aqui fala Negev. Tá, Negev é esse mesmo lugar que eu estou falando. Aí está falando do deserto de Negev, né? Aqui está falando... Para Negev. Prosseguiu em direção ao Negev. No 9? Isso. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negev. Tá, Negev é uma região também, é sul. Tá. É uma região ao sul. Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Ou seja, ele estava lá no Negev, mas era fome. Não tinha... Lá estava difícil o negócio. Não tinha nada, o negócio estava difícil. Aí lá foi Abrão para o Egito. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista.
Quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva minha alma por tua causa. Ou seja, ele estava indo para o Egito, aí ele falou assim, meu, a hora que os caras verem, se é bonitona, gostosona, coisa e tal, Vão me matar pra pegar ela. vão me matar para te pegar. Então, ó, para eu poder ficar numa boa, você fala que você é minha irmã, porque aí os caras não vão me matar, e eu ainda vou levar uma vida de príncipe, porque eu tenho a irmã bonitona. Nossa, estava querendo se dar bem, Queria Abraão. se dar bem. Entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem Arão por causa dela. Viu? E este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ou seja, Deus Deus olhou, teve que entrar, teve que Deus intervir, né? olhou aquela palhaçada lá, falou, que história é essa do cara falar que a mulher dele é irmã dele? Aí o Faraó catou a mulher do cara para ser mulher dele, porque ele mentiu que era irmã dele. Aí Deus foi lá e falou, peraí, que eu vou... Deixa eu botar a ordem nessa Vou bagunça. botar a ordem. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então o Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram, a ele, a sua mulher e tudo que tinha. Ou seja, ele chegou lá pobre. Chegou lá sem ter nada. Aí por causa da Sara, eles deram Aí, um sagradinho. por causa da pra ele. Sara, deram um sagradinho para ele, para o Faraó casar com a Sara. Aí na hora que o Faraó foi no vamos ver com a Sara, Aí Deus foi lá e pá! Aí o Faraó ficou sabendo que ela era mulher de Abrão. E aí na hora o Faraó já falou, sai daqui, você que sua mulher aí, vai embora, não quero essa zica não. Pode levar O tudo. Faraó da modernidade, tá ligado? Não É. quero fazer Quero canal. essa zica não, vai com essa zica pra lá. Aí o 13, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, volta para o Neguebe. Ele e a sua mulher, com tudo que tinha, e Ló com ele. Quer dizer, o sobrinho sempre ali, na rabeira, né? Uhum. Sobrinho sempre ali na rabeira. Era Abrão muito rico. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Quer dizer, estava Tava bem. Por bonito. causa do Faraó. Sim. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Este é o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. Então também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. É claro que o tio estava enriquecendo e ele estava junto. Tava enganando, sim. Mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Ou seja, os dois tinham tanto gado que não dava para os dois ficar juntos no mesmo lugar, porque não tinha pasto para os gados. Aí Abraão mandou o sobrinho embora. Não tinha pasto, não. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Ou seja, eles tinham pessoa que trabalhava para eles, eles brigaram. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Ou seja, estavam lá no Neguebe, aí começaram a brigar lá os funcionários do Ló, os funcionários de Abrão, por espaço para os gados. Né? Por espaço para o gado. E nessa época, os cananeus, que eram os descendentes do Canaã, habitavam a terra junto com os fariseus. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Quer dizer, a gente veio do mesmo... Desculpa. A gente veio do mesmo sangue, então não vamos brigar. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ele olhou para toda a campina assim e falou, opa, lá ó. Foi antes de Deus destruir esse trecho todo. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Arão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Vamos continuar lendo aqui, que aí eu vou parar para falar mais para frente. Tá. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birzá, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os seus reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em An, e aos Emins em Save-Kiriataim, aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram a toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Ezazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim, de Belá, esta é Zoar, ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra o rei Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senear, Airoque, rei de Elisá, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali. Então os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma e Gomorra, e os bens dele partiram. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão, junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus servos os feriram, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois Abrão voltou a ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele. O rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já havia um sacerdote nessa época. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Foi daqui que surgiu o dízimo. E orei para Sodoma, e disse a Abrão, e o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu: cada hora está numa posição isso aqui, né? Essa filmagem não vai sair direito. Não, tudo bem. Vamos começar o para a pessoa ouvir, tá bom. O Deus Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente os rapazes que comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo. Aner, Escol e Mane, estes tomem a sua parte. Ou seja, eles foram para a guerra, salvaram o pessoal de Sodoma e Gomorra,
E depois que ele salvasse o pessoal, o rei de Sodoma lá queria dar uma grana para ele. Ele falou, não, na minha parte você divide entre o resto do pessoal aí, que eu voltei com Deus para me enriquecer nas suas custas não. Aí vamos ler o 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, uma visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, ó Senhor Deus, o que me dirás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas será gerado. Então levou para fora e disse, olha agora para o céu, quantas estrelas se podes contar. Então lhes disse, assim será a sua descendência. Ou seja, até aqui vou dar uma parada para explicar. Então o que acontece? O Abrão, que era filho do Sem, a quem o pai abençoou dizendo que ia dominar sobre tudo, tinha uma promessa de Deus, de que dele ia nascer uma grande nação. Só que até então ele não tinha visto nada. Só que ele nunca tinha tido filho. Já estava com não sei quantos mil anos, cadê o filho? Não tinha filho. Era rico, onde ele ia, ele ganhava dinheiro, se ele entrasse numa guerra, ele vencia, mas o filho não tinha. Filho não tinha. Aí vamos continuar. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, foi porque Abraão acreditou em Deus que ele foi justificado. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que ia de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Assim trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada um deles na frente da outra as aves, porém não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundamente o sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Ou seja, então antes de Abrão dar a terra, antes de Deus dar a terra para Abrão, Deus dá a descendência e fala, ó, isso que você está sentindo, esse mal-estar, esse isso sonho. aqui é para te falar que por 400 anos a sua descendência vai ser perseguida e vai morar numa terra que não é deles. Deus já tinha avisado lá para Abrão. Do povo de Israel. Isso. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltaram para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, ou seja, existia o que Deus, às vezes Deus demorava a fazer as coisas porque ele tinha um tempo. E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender quando a gente fala de Deus, né? Os hebreus vão ficar 400 anos escravos lá. Depois eles vão voltar para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia, ainda não deu. Eles precisam ser mais iníquos um pouquinho para eu fazer o que eu preciso fazer com eles. Então, como ainda não chegou no ponto que tem que chegar, vocês ainda vão sofrer um pouquinho. Então, é mais ou menos a volta de Cristo, né? Mais ou menos isso. Tá? Para fazer um parênteses. E aí ele continua. Nós vamos parar aqui nós vamos ler até o 16 inteiro, tá? E aí a gente acaba. Na semana que vem nós vamos partir do 16 para frente. Tá. E aí ele continua. No 17. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante, uma tocha de fogo, apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quelezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu,
e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, e o Girgazeu e o Jebuseu. Aí continua. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Ou seja, ele veio do Egito, trouxe uma mulher do Egito que trabalhava para ele. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Fez a mesma coisa que Adão fez lá no Éden. Sim. Né? Ouviu a voz de Sarai e vamos adiantar o lado, porque a mulher já achou que Deus não ia dar filho, coisa e tal. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, A pressa. e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Tudo isso aconteceu na terra de Canaã. Ele concebeu a Agar, e ela concebeu. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora, ou seja, Você achou a gostosa? ela se achou. Falou, opa, eu engravidei. Eu tenho filho da descendência. Eu tenho filho do homem, a mulher dele não conseguiu ter filho, eu tenho. Então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Sim. Pus minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julga entre mim e ti. Quer dizer, aí a mulher foi brigar com ele. A Sara. Foi brigar com ele, porque falou, ó, dei a mulher para você fazer o filho, a mulher faz o filho, agora ela vem e me despreza, você não fala nada? Então o Senhor que julga entre você e eu. Folgado, hein? Folgado. Disse Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. Ou seja, a Sara ficou brava, Sarai ficou brava, porque a mulher começou a desprezar ela, a tirar uma onda com a cara dela, porque ela ia engravidar e ela não. Aí ela vai brigar com o marido vem falar para meu. Problema seu, Problema isso. seu, a serva é tua, faz o que você achar melhor. Aí ela começou a maltratar a mulher fugiu. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta à tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Ou seja, uma outra promessa de multiplicação para uma outra descendência. Por quê? Porque era filho de quem? De Abraão. De Abraão. De Abraão, né? Até então não tinha mudado os nomes. Não. Disse-lhe também o anjo do Senhor, concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição, que é o filho Sim. de Abrão. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor com que ele falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele, peço-te, que se chama Beer-Lai-Roi, entre Cádiz e Berede. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, o seu filho que tivera Agar. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Ou seja, o Abrão já estava com 86 anos e teve Ismael. Aí, olha o desdobramento da história toda. No jardim do Éden, Deus cria Adão. Sim. Põe Adão lá e fala, Adão, a sua função é tomar conta de tudo. De tudo. Tudo está no jardim, Adão, você vai tomar conta. Aí Deus olha, vê que Adão está sozinho, vai lá, faz uma companheira para Adão. Aí a companheira do Adão, um belo dia batendo papo com a serpente, resolve comer do fruto que Deus falou para comer. Aí já entra a dissimulação, porque quando Deus vem perguntar, não, foi ela, não, foi ele, não, foi ele. Aí Deus põe eles para fora do Éden e só dá um castiguinho.
Você, mulher, vai ter filho com dor, você, homem, vai ter que trabalhar para comer. Por causa do pecado. Ótimo. Legal. Só que por causa do pecado, o filho que eles tiveram matou outro filho. Por causa de inveja. É esse filho que matou outro filho, saiu e teve uma descendência lá. Aí o Adão teve mais um filho, teve uma outra descendência. Das quais saiu as gerações de Noé. Sim. E de Noé saiu as gerações que vieram até Abraão. Né? Abraão foi filho do que foi amaldiçoado, né? Abraão foi filho do que não foi amaldiçoado. Só que Abraão vem e faz a cagada. Bebe e amaldiçoa o neto. Ou Noé, desculpa. Noé vem e faz a cagada. Aí Abraão, que estava indo tudo bem, tranquilo, faz a primeira cagada. Vai para o Egito, finge que a mulher não é dele. Sai do Egito rico, porque Deus é misericordioso. Aí ele chega rico do Egito, Deus promete, vou te dar filhos, vou te dar... Aí a mulher dele, apressada, chega nele e fala, então, estou cansada de esperar Deus dar o filho. Então vamos, pega minha escrava aqui, ó. Pega minha empregada doméstica aqui. Dá um fight nela. Dá um fight com ela, faz o filho e adota ele, para você ter filho. Aí o Abraão vai lá e faz igual o seu pai Adão. Joga. Vou fazer igual minha mulher falou. Aí vai lá e pimba na gorduchinha para Agar. Aí Agar tem o filho Ismael. Se acha toda poderosa. Se acha toda poderosa em cima da Sara, que bota ela para correr. Aí no meio do caminho encontra o anjo, e o anjo vira para ele e fala, não, volta lá, se humilha debaixo da mão dela, que eu vou fazer desse menino uma grande nação. E aí, no final da história, por causa da promessa de Abraão, acaba tendo duas grandes nações, que são, na verdade, hoje os palestinos e os judeus. Que Ismael é o Palestino e o judeu é o de Isaac. é o de Isaac. Entendeu? Por isso que existe a guerra na faixa de Gaza. Por isso que existe a guerra na faixa de Gaza. E por que a faixa de Gaza lá é uma terra de ninguém? Porque os cananeus não têm por direito ser chefe de nada. Eles são eternos servos. Só que eles agora querem ser chefes. Não é eles que querem ser chefes. Eles estão no meio da guerra. Está o judeu e o filisteu disputando o cananeu. Quem é que vai mandar no cananeu? Porque o cananeu nada mais é do que servo, porque ele já foi amaldiçoado lá atrás por Noé. E aí, gente, o que isso tudo tem a ver com Jesus? É aí que nós vamos chegar daqui a algumas semanas. Então, agora a gente quer entender a história de Israel, para depois entender de onde parte a fé cristã. Se a gente entender bem a história de Israel, a gente consegue entender alguns costumes bíblicos. Tá? Então, semana que vem, ainda na mesma ideia, nós vamos continuar aqui no... Deixa eu anotar aqui, semana que vem. Vamos continuar no 17. Semana que vem. 17 não. Deixa eu ver aqui. Que vem dia 20. Ah, é no 18 que muda o nome? Dia 25. 4. Peraí, deixa eu ver no último. Continuaremos de. Vai melhor começar. Do 18? Aí ele já promete o filho lá, exato. Não, é que eu quero pular essa parte porque vocês já sabem, né? Ah, Eu vocês não calculou tudo aqui a descendência para dar. Calculei. Vocês não sabem Vocês sabem a parte que Deus muda o nome de Abraão? Não, eu não sei. Não, pega, Não sabe? continua, Tá. vai do Então a 18. gente continua do 17 pra frente, tá bom? Na semana que vem. Ok. Certo? Então por hoje é só. Conseguiram aprender alguma coisa? Falei alguma coisa que vocês não sabiam? As descendências são mais complexas, né? Você
Depois eu vou pegar de novo para ler tudo e ir marcando, para guardar na mente da onde é o que, entendeu? E elas têm um porquê, né? Exatamente. Tá vendo que elas têm uma correlação. Aprendeu alguma coisa que você não sabia? Aprendi. O que você aprendeu? Tudo. Tudo. Eu não sabia nada disso, ele aprendeu tudo. Tá certo. Vamos orar então? Essas coisas aí. Vamos Vou orar tirar pra essas gente. folhas e jogar fora. Te dou o caderno, esse caderno. Vamos orar pra gente terminar. Vai, Samuel, você ora pra gente encerrar. Aldo, que eu quero você que semana que vem, hein? Ivone e Newton também. Vamos orar. Ora aí, Samuel. Hora de agradecer, menino. Senhor, obrigado, Senhor, por esse estudo, amém. Obrigado, Senhor, por esse estudo que nós tivemos hoje, que já aprendemos várias coisas que não sabíamos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso aí, gente. Deus abençoe. Vamos lá no seu computador para eu mexer no webinar.